Olá, boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Hoje a nossa conversa significativa é sobre o tema a busca da verdade espiritual. É importante a gente diferenciar a busca da busca da verdade espiritual, né? A verdade espiritual é alguma coisa que nos chama muito a atenção, né? Porque ela tem uma dimensão ah, que vai para além de tudo aquilo que a gente conhece como a busca da verdade, né? Por exemplo, um cientista busca a verdade. O que o cientista tem que fazer quando ele vai buscar a verdade? Quando ele está se lançando, né, num empreendimento de encontrar uma resposta a questões que ele, cientista, levanta e que precisa descobrir, né? Bom, primeiro, essa pessoa que está buscando através da ciência a verdade, ela primeiro tem que se desprender de todas as ideias pré-concebidas. Você não pode buscar a verdade com uma ideia pré-concebida. Você não pode ter um preconceito, porque você está querendo buscar um conceito novo, né? Então, a busca da verdade, ela exige o abandono das ideias pré-concebidas, né? Então, eu tenho que me libertar de todo e qualquer preconceito para que eu possa encontrar a verdade. Todo e qualquer preconceito. Isso não é fácil. E a gente está falando dessa primeira etapa da busca da verdade, né? Vocês olha, um cientista, uma cientista está buscando a verdade, está pesquisando alguma coisa. Esses condicionantes da busca da verdade no mundo, digamos, social, físico, material, também se aplicam à busca da verdade espiritual. Então, eu primeiro vou falar sobre essa busca da verdade mais básica, né? No mundo que nós vivemos, as verdades que nos cercam, como é que eu encontro a verdade? Como é que eu me aproximo daquilo que é objeto da minha pesquisa, né? Da minha busca, né? Então, esse objeto da minha busca, eu preciso abandonar os preconceitos. Eu não posso ter ideias preconcebidas. Eu não posso estar cercado de ideias já construídas, né? Bom, a segunda coisa é que se eu busco a verdade, eu não posso achar que eu estou certo e os outros estão errados. Isso não é só um preconceito, já é um conceito muito forte, né? Ah, eu tenho a verdade, os outros não têm. Eu não posso partir desse princípio. Então, a busca da verdade, eu ainda estou falando sobre a busca da verdade como um conceito muito amplo, e depois eu vou afunilar para a busca da verdade espiritual. A busca da verdade exige abandono de preconceitos, exige de mim que eu considere, né, que todos podem ter a verdade. Ninguém tem o monopólio da verdade. Esse é o ponto fundamental. Não existe um monopólio da verdade. Se não existe um monopólio da verdade, eu não sou o único detentor da verdade. Eu não sou a única detentora da verdade, né? O terceiro elemento é que nenhuma verdade pode contestar outra verdade. Isso é muito interessante. Nenhuma verdade pode contestar outra verdade. As verdades não podem estar em conflito, né? E, portanto, por exemplo, as várias dimensões da verdade, né, me levam a entender que, por exemplo, ciência não pode estar em conflito com a verdade espiritual. Porque se houver algum conflito entre essas duas verdades, uma delas está errada. E não pode ser, porque eu não posso falar que há um erro na ciência, um erro na religião, quando as duas estão buscando a verdade. Agora, o que eu posso dizer é que eu posso estar errando no conceito científico ou errando no conceito espiritual, né? Então, em resumo, existem três grandes elementos da busca da verdade de forma ampla, seja a verdade científica, seja a verdade espiritual. Primeiro, eu só posso entrar na busca da verdade se eu abandonar toda e qualquer espécie de preconceito. Segundo,
Eu só posso entrar na busca da verdade se eu aceitar que todos podem ter a verdade, que eu não sou o único detentor da verdade e que a verdade não está só comigo e com os outros não está. Né? Então eu não posso achar que eu tenho razão e que os demais estão errados. E o terceiro elemento é que não pode haver conflito entre verdades. Nenhuma verdade pode contestar outra verdade. As duas verdades, elas têm que ser harmoniosas. Então eu tenho que buscar harmonia entre todas essas verdades. Muito bem. Colocando isso como o princípio essencial da nossa busca da verdade, né? Onde eu tenho esses três conceitos me guiando, me orientando, me auxiliando, me apoiando, agora nós vamos para a busca da verdade espiritual. A busca da verdade espiritual, ela exige um passo além. Ela exige, na verdade, eu sacrificar, abandonar todas as coisas deste mundo material. Aí vocês vão dizer, disso já ficou muito difícil, porque eu não ser preconceituoso já é um problema. Eu achar que eu tenho razão e os outros não têm, isso já é um certo conflito. Eu achar que verdades não podem ser conflituosas, eu também tenho dificuldade em achar isso. Agora você está dizendo que se eu quero buscar a verdade espiritual, eu tenho que abandonar tudo do mundo material? Então, isso acontece de uma forma muito fantástica. E aqui eu vou trazer uma fala de Bahá'u'lláh, em que ele diz que sábio é aquele que no mar se acha seco, aquele que no fogo esfria. O que significa isso? O sábio é aquele que não se deixa envolver pela água e não se deixa envolver pelo fogo. Ele se encontra absolutamente isento desse envolvimento. Isso é o que significa a gente abandonar esse mundo. Ou seja, eu vivo nesse mundo, mas eu não deixo que esse mundo ele altere as minhas condições de entendimento da verdade. Ou seja, muitas denominações religiosas, elas sempre acharam que esse preceito de abandonar o mundo da matéria, né, significava andar aos farrapos, não ter nenhuma riqueza, nenhuma facilidade no mundo material, estar totalmente pobre na matéria. Né? Mas o pobre na matéria, o pobre no mundo físico, que inclusive Jesus Cristo se refere nas bem-aventuranças, né? Significa aquele que não se encontra prisioneiro desse mundo. E nós somos os grandes prisioneiros desse mundo material. Nós ficamos extremamente prisioneiros desse mundo material. Então, nós precisamos nos libertar dessa prisão do mundo da matéria. Porque o mundo da matéria, ele nos puxa para si e nos dificulta ou cria obstáculos para que nós possamos nos aproximarmos da dimensão espiritual. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, na verdade, encontrar um meio de aceitar a minha existência nesse mundo, mas não ser prisioneiro, prisioneira dele. Agora, voltemos de novo ao que a gente estava falando. Como é que a gente busca a verdade espiritual? Então, os três primeiros conceitos se aplicam aqui agora. Primeiro, eu tenho que eliminar da minha mente toda e qualquer espécie de preconceito. O que significa eu eliminar da minha mente toda e qualquer espécie de preconceito? Significa eu aceitar o conceito, que até é um conceito que Abdu'l-Bahá traz, de que a luz é boa, não importa em que lâmpada ela brilhe. Veja que conceito interessante. Esse é o conceito da eliminação do preconceito. A luz é boa, não importa que lâmpada ela brilhe. Eu não devo ser adorador da lâmpada de neon, da lâmpada LED, da lâmpada A ou B ou C, lâmpada incandescente, e dizer que eu não aceito as outras lâmpadas. É luz. Então eu aceito.
A eliminação do preconceito significa eu eliminar da minha mente toda e qualquer ideia de superioridade de ideias. Porque é exatamente o preconceito, ele nasce de uma hierarquização de ideias, de uma hierarquização de conceitos. Né? Daí nascem os conflitos ideológicos, né? Porque há uma hierarquia de ideias, e a ideia A é melhor que a ideia B, porque a ideia B é falha, a ideia A é correta. Para eu eliminar todos os preconceitos, eu tenho que limpar da tábua do meu coração toda e qualquer noção do que eu considero como sendo certo e errado. Eu tenho que passar a considerar tudo como sendo um tijolo, um conjunto de tijolos que constrói uma civilização. E essas ideias podem ter lugar em várias posições. As pessoas podem ter lugar em várias posições. Então, o preconceito de raça, por exemplo, ele nasce de uma ideia equivocada de que uma cor de pele é superior a outra cor de pele. Né? E é isso que nós temos que eliminar. O preconceito de gênero, ele acontece quando eu acho que homens são mais capazes do que mulheres. O preconceito de classe aparece quando eu acho que pessoas ricas são mais capazes do que pessoas pobres e por aí vai. Então, como é que eu elimino os preconceitos? Os preconceitos, conceitos que são concebidos anteriormente à própria existência da ideia. Eu preciso trabalhar isso. Isso eu trabalho à medida que eu perceba que todas as ideias que pairam no mundo, elas têm uma interconexão. Por mais que eu seja contrário a uma determinada ideia, eu sempre posso encontrar algo positivo nela. Isso é muito interessante quando eu me decido a me envolver numa trajetória de busca da verdade. Eu quero ver o que há de positivo em toda e qualquer ideia que apareça à minha frente. Muito bem. O segundo elemento, né, da busca da verdade espiritual, eu tenho que abandonar essa posição opressora de que eu estou certo e os demais estão errados. O meu grupo está certo, os demais estão errados. Eu preciso abandonar isso totalmente, porque não há certeza nenhuma do que significa ser o detentor da verdade. Não há detentor da verdade, porque a verdade ela tem múltiplas facetas. Né? Apesar dela ser única, e isso é um conceito importante, a verdade é uma só. Mas ela tem múltiplas facetas. É aquela velha história que certamente vocês já ouviram falar, dos cegos tentando definir o que era um elefante. Quem pegava na tromba dizia que elefante é uma coisa longa e fina, e grossa, desculpe. Quem pegava no rabo dizia que era longo e fino. Quem pegava na orelha dizia que era plano e largo, e por aí vai, porque cada um está vendo uma faceta da verdade elefante. A verdade é uma só. Ela se manifesta de formas diferentes. E a sabedoria se encontra em eu tentar encontrar o fio condutor entre as verdades. Né? Se eu falar, por exemplo, a verdade da economia, né? Quem está certo? É o capitalismo, é o socialismo, é o comunismo? Eu posso tentar ver que essas três, aparentemente, duas delas mais próximas e uma totalmente dispar das outras duas, né? Seriam conflituosas, mas eu posso tentar encontrar o fio condutor entre essas três verdades. O que é que conecta essas verdades? Porque todas elas nasceram da perspectiva humana, né? Nascendo da perspectiva do ser humano buscar entender o que é a melhor forma, né, de poderem os seres humanos se organizar economicamente. O que é a verdade religiosa? Mesma coisa. Por que eu acho que uma é mais certa do que a outra e eu, ao invés de ter esse comportamento, por que eu não adoto o comportamento de tentar encontrar qual é o fio condutor que conecta as verdades religiosas? A mesma coisa se aplica no campo da ciência.
A ciência integrativa hoje, ela é a ciência das ciências, porque ela busca entender que, na verdade, todos os campos de estudo científico, eles estão interconectados. E essa interconexão é que dá essa integração e essa integridade, né, no processo científico. Então, eu posso tentar encontrar a verdade de várias formas. Eu não sou o único detentor da verdade. O terceiro elemento que a gente tinha falado é que nenhuma verdade pode contestar outra. Na dimensão espiritual é a mesma coisa. Se eu tenho uma perspectiva de vida após a morte, outro tem outra perspectiva e outro tem outra perspectiva, como é que eu posso conectar essas perspectivas diferentes? Se alguém tem um entendimento sobre o que significa espiritualmente a nossa trajetória nesse mundo, por que nós aqui viemos, o que estamos fazendo aqui, qual é o nosso papel, as perspectivas podem ser diferentes, mas como é que eu consigo criar essa arte de entender que se aquilo é verdade, isso aqui é verdade, como é que essas duas coisas podem ser integradas e não se tornarem conflituosas? O meu papel como buscador, né, é tentar entender que a verdade pode se encontrar em qualquer lugar. E aí aparece o elemento central da busca espiritual, que é o abandono desse mundo. Ou seja, se eu me apegar a esse mundo por causa de status, por causa de denominações, por causa de hierarquias, por causa de preferências, isso tudo são coisas que são conectadas, típicas dessa existência nossa na dimensão da matéria. Na dimensão espiritual, isso não existe. Nada disso que eu falei tem sentido. Então, como é que eu faço para abandonar isso? Eu deixar de lado essa perspectiva de um mundo que tenta me trazer para o chão, tenta me aterrar, e na verdade o que eu quero fazer é voar. É alcançar dimensões de entendimento que não estão limitadas à tridimensionalidade. Né? Daí então, por exemplo, quando eu abandono esse mundo, né, eu vejo que a minha razão de viver não é simplesmente manter um corpo vivo, mas é manter uma alma viva. E daí eu vou buscar tudo aquilo que seja capaz de nutrir a minha alma. A nutrição do corpo é necessária, faz parte, mas não é um fim. Então vejam, o que é a prisão nesse mundo? É quando eu vejo esse mundo como um fim e não como um meio. Achar-se no mar seco, no fogo se esfriar, tanto o fogo como o mar são apenas instrumentos, são apenas meios. Eu não posso me deixar levar e ser consumido pelo fogo ou ser totalmente encharcado pela água e não conseguir mais dela sair. Essa perspectiva da busca espiritual, quando ela diz, e isso é o que Bahá'u'lláh fala, né? Ele fala que ninguém haverá, jamais o buscador atingirá seu objetivo a menos que sacrifique todas as coisas. Nós temos uma ideia de sacrificar as coisas como sendo algo de sofrimento, mas aqui o sacrificar é tornar sagrado. Eu preciso tornar sagrado toda a minha existência, tornar sagrada toda a minha dimensão existencial, para que eu possa então fazer com que o meu ser espiritual encontre o elemento da busca que ele está empreendido, envolvido. Agora a pergunta é: por que é importante a busca da verdade espiritual? Porque nós estamos tentando aqui, durante toda essa conversa, mostrar que existe uma essência nossa, que é a nossa espiritualidade, que é o nosso espírito, e que essa essência, ela continua, ela independe da nossa existência material. A nossa matéria pode se dissipar, pode terminar, mas o nosso espírito continuará. Agora, se eu durante a minha vida inteira alimentei o meu corpo físico e não alimentei a minha dimensão espiritual e não busquei a minha verdade espiritual, não busquei entender o que é que alimenta o meu espírito, eu vou ter perdido a minha existência em vão. Por isso que Bahá'u'lláh diz, né, que a aflição mais penosa que uma alma pode sofrer é ela estar em busca da verdade, desejosa de atingir o conhecimento divino,
mas ela se vê impedida disso porque ela não tem os meios. Ela não sabe onde ir nem de quem buscar. Porque é essa a dimensão que nós temos à nossa frente. A próxima etapa da nossa existência é uma etapa espiritual, não é uma etapa material mais. Essa etapa material vai terminar. Então, é quase que uma condição essencial que agora, nessa dimensão física nossa, nós percebamos que nós precisamos dar atenção à nossa busca espiritual. Para que então nós possamos nutrir, educar, fortalecer a nossa alma para quando ela parte para a próxima etapa da sua existência. Essa etapa foi uma etapa onde os condicionantes materiais eram muito fortes e eles são muito enganosos, porque parece que nós viemos a esse mundo somente para isso, para vivermos o mundo da matéria, né? Mas nós começamos a ter esses rompantes e percebemos que existe alguma coisa para além desse mundo da matéria. E é exatamente aí que aparece esse impulso, né, pela busca da verdade espiritual. E nós não encontramos a verdade espiritual, e termina então com essas palavras, quando nós nos deixamos nos prender pelos preconceitos, deixamos nos prender pela ideia de que nós somos detentores da verdade e os outros não são, deixamos nos prender pelos conflitos entre as verdades e não descobrimos a beleza dessa ideia tão simples de que a luz é boa, não importa em que lâmpada ela brilhe. E que eu posso encontrar a verdade em múltiplos lugares, mas eu preciso me abrir para ela. Eu preciso estar desejoso dessa busca. É como dois amantes que buscam um ao outro e não sabem onde se encontrar, mas ficam nessa busca com uma ansiedade enorme, né? Há várias histórias bonitas que falam da busca do amante pela sua amada, né? E nessas histórias, uma delas é que é uma história oriental, eu vou simplificá-la muito, em que um homem busca pela sua amada e está buscando ela no pó da sarjeta, no pó ao longo do meio-fio. E as pessoas passam por ele e falam assim: você está procurando sua amada no pó? Ele fala: eu procuro ela em qualquer lugar. Talvez ela esteja aqui, eu não sei onde é que ela está. Então esse é o impulso que tem que nos dar a certeza de que quando nós nos envolvemos na nossa busca espiritual, a busca da verdade espiritual, nós queremos entender realmente qual o nosso propósito de vida, qual a nossa missão de vida, em que devemos colocar todas as nossas energias. É só para viver o mundo da matéria? E então a gente está fazendo do instrumento o próprio fim. Ou é para a gente usar esse instrumental para algum propósito maior que alimenta uma dimensão nossa que nos é invisível, mas que nós podemos chegar rapidamente à conclusão de que sim, existe uma dimensão espiritual, essa dimensão espiritual necessita de nutrição e essa nutrição pode se dar através desse encontro com a nossa verdade espiritual. É isso, pessoal. Muito obrigado.